Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela sua atenção e pelo seu tempo. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Doutores e Doutoras da Igreja Católica, onde em cada vídeo eu falo exatamente sobre a vida destes grandes homens e mulheres e o legado e a riqueza espiritual que deixaram para a Igreja Católica. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe este vídeo com outras pessoas, deixe aí seu comentário, curta o vídeo, tudo isso é muito importante para a continuidade desse projeto. No dia de hoje celebramos a festa litúrgica de Santa Catarina de Sena. Catarina nasceu em 1347 em Siena, no auge de uma Europa ferida pela peste negra, conflitos políticos e profunda crise eclesial. O papado, longe de Roma, encontrava-se em Avignon, na França, período conhecido como Cativeiro de Avignon, e o que gerava escândalo e divisão entre os fiéis. Filha de uma família numerosa, Catarina desde cedo recusou o casamento e consagrou-se totalmente a Deus. Tornou-se terciária dominicana, vivendo no mundo, mas com intensa vida de oração, penitência e caridade. Mesmo sendo considerada analfabeta por grande parte da vida, ditou cartas, aconselhou autoridades e reuniu discípulos ao seu redor. Posso aqui afirmar com grande certeza que é uma das grandes mulheres da humanidade. Toda essa riqueza que ela traz na dimensão espiritual certamente impactou a vida eclesiológica e política da Igreja. E antes de continuar de falar sobre essa grande mulher, é de grande importância falar também dessa questão de ser analfabeta. Você fala, Renan, por qual razão isso é importante no que diz respeito a ela? Falar exatamente disso enaltece mais ainda o que ela fez. O termo analfabeto, ali no contexto medieval, século XIV, a alfabetização era restrita a elites clericais e administrativas. Então, a maioria da população, inclusive homens, não lia nem escrevia. Portanto, analfabeta não significava incapacidade intelectual. É uma categoria social e histórica, não uma medida de inteligência. E vejamos que a alfabetização não é só um rótulo social. Ler e escrever são habilidades reais, com impacto concreto, influenciam o acesso ao conhecimento, poder e comunicação. Catarina dependia de outros para registrar suas ideias, mas vejamos, ela tinha as ideias. Ela falava, discursava com extrema clareza. E tudo isso para alguém que não tinha acesso acadêmico. E vejamos que esse período é um período até pelo surgimento de muitas universidades na Europa. Estamos aí já no período da escolástica, então todo o desenvolvimento da fé, a apologética, deveria ali ter um grande embasamento acadêmico. Mas Catarina, apesar das suas limitações naquilo que diz respeito ao acesso acadêmico, ela não fica privada de obter conhecimento. A sua abertura espiritual e sendo grande mística potencializou ela a ser, por de fato, esse grande farol do Ocidente. Eu gostaria até aqui de mencionar, nesse contexto de analfabetismo, dois padres jesuítas,
O Walter Ong é um padre norte-americano, ele tem uma obra intitulada Oralidade e Cultura Escrita, e ele menciona que sociedades orais têm formas de pensamento diferentes, não inferiores. E a oralidade é simbólica, é relacional, é profundamente memorável. E por isso a teologia de Santa Catarina nasce em um ambiente oral místico, não acadêmico. E temos também um outro padre chamado Michel de Certeau, ele também é jesuíta, e ele tem uma obra, A Invenção do Cotidiano, e até pelo contexto ali do período medieval, né, pessoas sem poder criam formas próprias de conhecimento. E aqui o caso de Santa Catarina. Existe uma inteligência prática, simbólica e espiritual fora da academia, evidentemente. E isso é apresentado exatamente na pessoa de Catarina, e é uma sabedoria que escapa às estruturas oficiais. Então, o analfabetismo, em muitos contextos, é mais uma condição social do que uma medida de inteligência. Isso não diminui ou incapacita a pessoa. Então, nesse contexto todo, como já mencionei logo no início, né, em um tempo de trevas e divisão, Deus levanta uma voz improvável, uma mulher que falava com o próprio Deus. E é interessante isso, que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 27, onde Deus escolheu o que é fraco no mundo para confundir os fortes. Então, o chamado de Catarina é uma escuta e um chamado radical à santidade. Nós podemos lembrar aí da primeira carta, né, Epístola de São Pedro, no capítulo 1, dos versículos, no versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Então, em tempos de dificuldade, a necessidade, a urgência da santidade no mundo, ela é extremamente importante. E ela mesmo, novamente, eu repito, porque traz a grandeza dessa mulher, não tendo, né, todo esse aparato acadêmico de uma educação refinada, ela traz uma grandeza naquilo que ela discursa e as outras pessoas vão escrever. Então, as suas principais obras, né, que agora é o ponto central, né, desse próprio episódio, a sua obra mais famosa é o Diálogo da Divina Providência. E aí é uma síntese profunda de sua experiência mística e teologia espiritual. Além disso, né, deixou cerca de 400 cartas dirigidas a papas, reis, clérigos e leigos, e suas orações que revelam uma alma consumida pelo amor divino. Então, podemos dizer inicialmente, de tudo que ela escreve, né, a sua teologia é profundamente cristocêntrica, né, o centro é Cristo crucificado, é uma ponte entre Deus e o homem. E essa ponte é o que, evidentemente, vai trazer sentido a toda a existência humana. Ela foi proclamada doutora da Igreja em 1970 pelo Papa São Paulo VI. E no ano de 1999, ela é declarada pelo Papa São João Paulo II padroeira da Europa, ao lado de figuras como Santa Teresa Benedita da Cruz. Doutora, virgem, mística, consagração total a Deus e sua autoridade como mestra espiritual traz exatamente toda essa riqueza teológica a qual ela é lembrada. Então a vida é de dedicação, dedicação a Deus. E essa dedicação trouxe essa grande riqueza, né, a mística de Catarina. E conforme eu já mencionei na sua obra principal, né, do diálogo, que não é um tratado, por assim dizer, sistemático, clássico,
mas é uma conversa mística entre Deus Pai e a alma de Catarina. Então, essa obra é uma obra ditada por Catarina em êxtase por volta de 1377 e 1378, e tem como estrutura uma revelação, uma pedagogia espiritual, uma linguagem simbólica, afetiva e teológica ao mesmo tempo. Como eu já mencionei aqui, não se trata de participar da escolástica, né? Não é uma filosofia escolástica como em Tomás de Aquino, mas possui uma teologia experiencial profundamente coerente. Isso é muito importante, pois em dado momento só era considerado uma teologia ou até mesmo uma filosofia aquilo que estava dentro do âmbito acadêmico escolástico. Mas aqui nós temos elementos, né, de uma teologia mística que traz a riqueza e a necessidade para a fé cristã. E o diálogo ele gira em torno de três grandes eixos, né? A providência divina, né? Deus revela que tudo é governado por amor. Eu sou aquele que é, né? Vós sois aqueles que não são, ou seja, Deus como ser absoluto, a criatura como criaturas dependentes, nós somos seres contingentes. Olha que interessante aqui, Deus é como ser absoluto, ele é a causa de tudo, ele é a essência, e o ser humano não sendo suficiente por si próprio, ele não bastando por si mesmo, ele necessita de Deus, então ele é dependente em Deus. E toda essa relação é uma relação de providência que não elimina a liberdade, mas orienta. E ela também coloca Cristo como ponte, né, um dos símbolos mais famosos da obra. Né, Cristo é a ponte entre o céu e a terra, e essa ponte tem 3 degraus, né, os pés, né, que significa a conversão, o abandono do pecado. O segundo degrau, né, o lado que entra na dimensão do amor, né, a vida na graça, e a boca, né, que seria a paz, a união com Deus. E aqui está uma síntese da soteriologia de Catarina. Cristo não é apenas redentor, ele é o caminho existencial da alma. Isso aqui é algo muito profundo. Depois eu vou comentar, né, aprofundar mais sobre isso. O terceiro eixo, né, a teologia do sangue, tema central e repetido intensamente. O sangue de Cristo, né, significa redenção, misericórdia e acesso a Deus. E para Catarina, o sangue é quase um lugar teológico. Isso pode soar excessivo hoje, mas no contexto medieval expressa o realismo da encarnação e combate espiritualidades abstratas. Dá um sentido novamente à questão do sangue, da carne, traz exatamente nessa questão da encarnação. E o quarto eixo, amor e conhecimento. Um princípio chave. Conhecer a Deus leva ao amor. Amar a Deus leva ao verdadeiro conhecimento de si. E veja como isso aí é interessante para a nossa espiritualidade. Conhecer a Deus leva ao amor. Amar a Deus leva ao verdadeiro conhecimento de si. Então não há uma separação entre intelecto e amor. O erro nasce do amor desordenado, que também eu vou comentar mais sobre isso à frente. Então, há uma filosofia implícita. O ser humano é definido pelo que ama. O amor ordena ou desordena a alma. Vejamos, isso é muito importante, essa dimensão de amor. Porque tudo remete aqui, em Santa Catarina, a uma antropologia espiritual. É um desenvolvimento de uma visão muito profunda do ser humano, até no sentido de autoconhecimento. A alma deve entrar na casa do conhecimento de si. Sem isso, é um orgulho espiritual. Mas há um equilíbrio. Conhecer aquilo que deveríamos conhecer. Ou conhecer-se sem conhecer Deus é desespero. Conhecer Deus sem conhecer-se é ilusão. Vejamos aí.
Ó, conhecer-se sem conhecer Deus é desespero. A gente conhece muito a nós mesmos, mas não tem Deus para ser o nosso guia. Conhecer Deus sem conhecer-se é ilusão. A gente fica amarrada a uma ideia ideológica, né? Pode parecer que redundância, a uma ideia ideológica, ou seja, a toda uma narrativa, um discurso foi criado sobre Deus, mas nós não temos a verdadeira experiência. E tudo isso no sentido de autoconhecimento, né, traz os aspectos da liberdade de vontade. O ser humano é livre, mas a liberdade se realiza no bem. E com certeza de tudo isso ela tem uma influência agostiniana, né, ou seja, de Santo Agostinho, o qual ela diz da questão da desordem seria o mal, né, essa desordem do amor. E o mal não é uma substância própria. Nós aqui até entramos em uma questão de teologia, depois eu vou abordar isso, né, mais a fundo. Naquilo que diz respeito à eclesiologia, né, ela foi extremamente forte e ousada. A igreja é mediadora da graça, mesmo com ministros corruptos, continua santa. E Catarina distingue, né, o pecado dos ministros e santidade da instituição. Por isso ela critica duramente o clero, mas nunca rompe com a igreja. Há diferenças. E há dentro do diálogo uma crítica moral e reforma. É um texto de denúncia da corrupção clerical, da tibieza espiritual, busca de poder. Mas a solução não é política. A reforma começa na alma. Vejamos que toda reforma no mundo, para começar bem, tem que começar na alma. As mazelas exteriores são os infernos interiores. Tudo aquilo que está desordenado exteriormente é porque internamente está desordenado no amor. O bonum, ou seja, aquilo que acrescenta, que agrega, que traz harmonia, sentido pleno, está todo desajeitado. E com isso, a possibilidade do bem, por de fato executar a liberdade, vai ficando empobrecida, ou seja, carente. E com isso, né, de toda essa reforma da alma, é a mística que nós devemos ter. Né? Karl Rahner fala que se o cristão ele não for místico, ele não vai ser nada. Isso é muito impactante, porque muitas vezes a gente atrela a ideia de ser místico apenas na funcionalidade da oração. A funcionalidade na oração, ela não é naquele período curto que você tira para estar com Deus. A oração é a própria vida. E se a oração é a própria vida, nós enriquecemos aquilo que vivemos para potencializar a dinâmica da vida e todas as possibilidades da real existência, da prática do bem, da verdade e da bondade. Da verdade que seria da prática do bem, da verdade e da beleza. E o objetivo final de tudo isso? Uma união transformante com Deus? Ou espiritualidade nos transforma, ou não é espiritualidade? Não é anular a pessoa, mas a plenitude do amor. Então, Deus é como um mar profundo. A alma deve mergulhar cada vez mais, sem jamais esgotar tal mar. Então, o pensamento do diálogo, né, pode ser resumido assim: Deus, né, o amor absoluto, Cristo, a mediação concreta, a igreja, canal da graça, a alma, essa chamada transformação pelo amor. Novamente, ou a espiritualidade verdadeiramente nos transforma, ou não faz sentido aquilo que nós estamos vivendo. Então, voltando à afirmação, Cristo é o caminho existencial da alma. É algo muito forte e é preciso que seja bem fundamentada para não virar só efeito retórico.
E certamente tem uma base na teologia clássica, na mística e na filosofia cristã. Então, Cristo não apenas ensina o caminho, ele é o próprio caminho vivido pela alma. O núcleo dessa ideia está diretamente na própria palavra de Cristo. Em João 14, do versículo 5, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui não é metáfora fraca. Cristo não aponta um caminho externo, ele se identifica com o próprio caminho. E na mesma sequência de caminho, em João 15, no versículo 4, quando é afirmado: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, isso já aponta para uma dimensão existencial e interior. E nesse mesmo sentido, quando nós vamos lá para a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O caminho se torna uma vida vivida em Cristo. Ou a vida é vivida em Cristo, ou é nada. E com isso, traz toda a dimensão cristocêntrica, né, da sua obra. Cristo é o centro de toda a realidade espiritual, tudo converge para ele, e com isso, o imitatio Christi, essa imitação de Cristo, não é só moralmente, mas configurar a própria existência à dele. Isso é muito forte na tradição espiritual medieval, acaba tendo no período moderno algumas pessoas vão contestar isso dentro da própria igreja. Como assim? Adequar a própria existência ou configurar-se totalmente a existência dele? Alguns viam isso como uma anulação da própria pessoa, da dignidade humana. Não. Muito pelo contrário, quanto mais configurados ao próprio Cristo, manifestaremos em nós a riqueza de tal espiritualidade e seremos quanto mais libertos das mazelas do pecado. Mas aqui essa configuração a Cristo é um termo clássico na teologia espiritual. Assim, por alguns até buscavam contestar unicamente para fazer frente à tradição advinda do período medieval, tudo que, de certo modo, trouxesse ali resquícios da espiritualidade, escatologia e até mesmo dimensões de escolástica, eles procurariam então dar uma nova roupagem a tal realidade. Mas vejamos que nessa teologia clássica, quando menciono que a nossa vida deve se configurar à vida de Cristo, e isso é repetido muitas vezes nos dias de hoje, mas tal pensamento, ele é oriundo dentro de tudo isso até que é desenvolvido por Santa Catarina. E o que significa esse caminho existencial, né? Não é aqui uma poesia vaga, e existencial significa que envolve o ser inteiro da pessoa, inteligência, vontade, afetos, ação e identidade. Então, Cristo não é só um modelo externo, mas o princípio que transforma a existência por dentro. E quando Paulo afirma, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é exatamente essa forma de ser. Voltando à dimensão, quando Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, há aqui três níveis. Né? O caminho, né, a via, é o processo, é o movimento, a verdade, veritas, o sentido último, e a vida, vita, é a participação no ser divino. Então, simultaneamente, Cristo é o início, o meio e o fim. E vejamos que nós podemos pegar mais referências, né, bíblicas, lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, no versículo 5. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Vejamos bem. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Muitas vezes nós não recitamos ali a oração
Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, é ter em nós. Não é só agir como Cristo, mas ser interiormente configurado a Ele. Esse é o sentido da espiritualidade. E com isso, a própria tradição desenvolveu essa ideia em 3 camadas, né? Há o termo clássico, que é a via salutis, que é o caminho da salvação. Cristo é mediador, ponte e acesso ao Pai. Volta a ideia, né, de Santa Catarina ao dizer que Cristo é essa ponte entre o mundo e o céu. O Cristo como forma da alma, aqui ele entra a metafísica, a alma recebe uma forma, um modo de ser, e na teologia Cristo se torna o modelo interior da alma transformada, e a dimensão, né, da graça, né, Cristo como vida participada pela graça. O ser humano participa da vida divina, não por natureza, mas por dom. Então, Cristo como esse caminho interior, né, lembra, como eu mencionei anteriormente, que tem a influência do pensamento agostiniano, Deus é encontrado dentro da alma, né? Cristo conduz para esse interior. Volta para dentro de ti, no interior habita a verdade, Santo Agostinho repetia. E com isso, essa obra, né, magnífica de Santa Catarina inaugura a dimensão existencial interior. O caminho que muitas vezes nós colocamos fora, aquilo que está sempre fora, é uma transformação da interioridade. O caminho de Emaús, apesar de existir por de fato a caminhada, né, Jerusalém, Emaús, toda aquela dinâmica de um movimento físico externo, mas toda a dimensão passa, né, o enredo daquela passagem se passa no interior. Eles tardaram para ver, porque é uma dimensão interior. Então, Cristo é uma obra do Pai, por assim dizer, vamos colocar aqui em termos metafóricos, né? Como diz obra, né? A própria encarnação, e na encarnação se dá essa mediação ontológica, né? Quando nós referimos ao termo ontológico, ontos, ser, o estudo do ser, então a humanidade de Cristo é o caminho real. Não é simbólico, é ontológico. Ele une natureza divina e natureza humana, e Cristo é o caminho, porque ele é a ponte no próprio ser. Então, a partir do momento, quanto mais nós nos identificamos com Cristo, nós já estamos, consequentemente, automaticamente elevando a nossa alma. E com tudo isso, na caminhada, no caminho que se faz, primeiramente no interior, o que eu já mencionei, a questão do autoconhecimento, né? A casa do conhecimento de si. E quando Catarina fala da casa do conhecimento de si, ela não está falando de introspecção psicológica moderna. O que isso quer dizer? Não é uma autoanálise emocional, autoestima, uma reflexão neutra. Trata-se de um ato espiritual diante de Deus. Porque muitas vezes nessa autoanálise emocional, autoestima, nós nos deparamos com o nosso próprio ego, com as nossas próprias ilusões, com próprias sugestões do que deveríamos ser ou não. Agora aqui, esse ato espiritual diante de Deus é ver-se, na verdade, a luz de Deus. Então, Catarina sempre mantém aí um equilíbrio, né? Esse conhecimento de si, ela reconhece miséria, limitação e dependência. Isso destrói orgulho, ilusão de autonomia. O conhecimento de Deus reconhece bondade infinita, amor gratuito e misericórdia. Isso gera esperança, confiança e amor. O equilíbrio crítico. Aqui está uma das intuições mais profundas dela. Só autoconhecimento é desespero. A pessoa vê sua miséria, mas não vê saída. É aquela dinâmica que muitas vezes as pessoas se pegam nos dias de hoje. Fala-se muito em pecado, é importante reconhecer o pecado,
entender a necessidade de conversão, mas não vê saída. E quando não vê saída, a misericórdia de Deus, ela se torna distante da vida da pessoa. O resultado, culpa e paralisia espiritual. Agora, só conhecimento de Deus é uma ilusão. A pessoa fala de Deus, mas não se conhece. O resultado, espiritualidade superficial, orgulho disfarçado de fé. Então tem que ter uma integração correta. Eu sou nada, mas sou amado infinitamente. Aqui nasce humildade verdadeira e liberdade interior. Esse caminho é extremamente importante, enraizado em várias passagens bíblicas, né? Em Salmos 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. É tudo para nos libertar das falsas imagens que criamos de nós mesmos. E buscando sempre o princípio de verdade, não uma verdade conveniente, não uma verdade ideológica. O que está lá em João 8, versículo 32, né, que muitas vezes é banalizada essa passagem, né, conhecereis a verdade vos libertará. E essa liberdade está atrelada à questão da vontade. Liberdade em Catarina, ela entende em que sentido? Não é fazer o que quiser, não é uma autonomia absoluta, mas como capacidade de aderir ao bem. E a liberdade é como uma orientação. Existe a vontade humana, sempre busca algo, nunca é neutra. E a pergunta é central: o que nós amamos? O que você ama? O que eu amo por de fato? E com isso, né, nós temos aqui novamente a influência de Santo Agostinho. Agostinho rompe com uma ideia antiga: o mal não é uma coisa, substância, mas a privação do bem, o privatio boni. Então, o mal acontece quando a vontade ama algo, mas ama fora de uma ordem correta. Exemplo simples: amar coisas boas, dinheiro, prazer, reconhecimento. Não é errado em si, mas colocar isso acima de Deus é desordem. Resultado, sofrimento interior. E com isso vem toda a dinâmica do ordo amoris, né? A ordem do amor. Essa ideia central agostiniana, a vida moral depende da ordem do amor. Deus em primeiro lugar, resto subordinado, gera paz, unidade interior. Amor desordenado, criaturas acima de Deus, gera conflito, ansiedade e vazio. Basta olharmos para as mazelas do mundo de hoje, entendemos que a desordem ela é externa porque a configuração externa está totalmente errada. O ser humano ele se encontra desconfigurado pelo pecado, o pecado ele atinge a vida espiritual. Então, por isso, esse diálogo, né, da divina providência, a qual todo momento devemos nos esvaziar e assemelharmos ao próprio Cristo no sentido até de obediência. E isso é um exercício contínuo, diário. Então, simplificando tudo isso, entrar em si mesmo não é encontrar respostas, é encontrar a verdade. E a verdade dói, porque revela o que somos, mas também liberta, porque revela quem nos ama. Então a alma descobre, não é livre quem faz o que quer, é livre quem ama o que deve. Vejamos bem, é livre quem ama o que deve. E sendo assim, a nossa vida ganha um outro sentido, e a busca de sentido é o que as pessoas mais querem hoje. Então, o diálogo é exatamente esse aprofundamento, né, da vida em Deus. Né? Então, nessa primeira parte, eu quis trazer essa questão espiritual extremamente impactante na questão da metafísica, na filosofia, na teologia espiritual, na teologia clássica, ao tamanho, né, a riqueza dessa belíssima mulher, uma das gigantes do Ocidente,
né? Graças a Deus, ela caminhou sobre a terra, porque exatamente pela possibilidade da sua forma de entender a mística, isso influenciou posteriormente outras gerações, e o que nós temos até como influência espiritual nos dias de hoje é graças a esses gigantes da fé, né, que influenciaram sim o modo de se relacionar com Deus, né, a espiritualidade cristã. E nessa outra parte, eu gostaria de comentar, chamar a atenção, né, que na história de Santa Catarina, podemos assim entender que é um dos capítulos mais fascinantes da Idade Média, porque ela não foi apenas uma mística, mas uma das mulheres mais influentes da política europeia, desafiando as normas de gênero e a hierarquia da igreja para moldar o destino do papado. Desafiar não no sentido de desobediência ou de querer criar divisões, desafiando no sentido de mostrar um caminho santo para decisões necessárias. Então, pelo contexto, né, da época, desde 1309, a sede da Igreja Católica não era Roma, mas Avignon, na França. Os papas viviam sob forte influência da monarquia francesa, enquanto Roma caía em ruínas e conflitos civis. E Catarina acreditava que essa situação era uma ferida no corpo da igreja. Então ela inicia uma correspondência intensa com o Papa Gregório XI, e suas cartas eram uma mistura única de profunda humildade e autoridade espiritual quase chocante. Ela costumava chamá-lo de Babbo Doce, que seria papai doce, mas não se engane pela doçura, o conteúdo era rígido. Ela o exortava a ser corajoso, dizendo que ele deveria agir como um homem e não como um covarde. E uma das suas cartas mais famosas ela escreveu: Seja forte, se não pretende ser o vigário de Cristo, renuncie ao cargo, pois isso seria melhor para a honra de Deus e a salvação das almas. Então Catarina viajou pessoalmente a Avignon como embaixadora de Florença, mas sua verdadeira missão era convencer Gregório XI a voltar para casa. E contra a vontade de todos os cardeais franceses e da corte real, Gregório XI finalmente cedeu. Em 17 de janeiro de 1377, influenciado pelas visões e pela insistência de Catarina, o Papa retornou triunfalmente a Roma. Após a morte de Gregório XI, o sucessor Urbano VI foi eleito. Ele era um homem de temperamento difícil e autoritário, o que levou os cardeais franceses a declararem a eleição inválida e elegerem um antipapa. Isso deu início ao grande cisma do Ocidente. Catarina permaneceu fiel ao Papa Urbano VI, mas não o poupou de críticas. Ela se mudou para Roma a pedido dele para ajudar a legitimar seu pontificado. Então vejamos que, enquanto ela o defendia publicamente, ela escrevia a ele privadamente, pedindo que ele moderasse sua fúria e agisse com caridade, temendo que sua dureza destruísse a igreja. Esse ponto aqui é muito interessante. Ela ajuda o Papa a legitimar seu pontificado, isso no sentido público, mas de forma privada ela faz as devidas correções para que o Papa fosse moderado. Isso aqui deveria servir para muitas pessoas hoje, né, de canais católicos que, por enquanto ainda não, né, mas anteriormente, né, com o Papa Francisco, né, vários canais que se intitulam como católicos, eles atacavam o Papa de forma pejorativa, negativa. Isso não se faz publicamente, isso não é comportamento católico, não é comportamento cristão. Se você tem algo, vai no privado, envia cartas, faça sua manifestação, mas exatamente trazer a público, isso carece de caridade, carece de fraternidade, principalmente de verdade. Isso é anticristão.
Não se faz dessa maneira. Então, Santa Catarina de Sena, nessa sua envergadura gigante como ela foi, fazia de forma sensata, justa e útil e agradável, muitos aí deveriam seguir tal exemplo. E Catarina, né, faleceu em Roma aos 33 anos, exausta pelos jejuns e pelo peso político que carregou. Sua importância na história dos papas é resumida em 3 pontos. Doutora da Igreja, foi uma das primeiras mulheres a receber este título em 1970, reconhecendo que sua sabedoria teológica era fundamental. A unidade da Igreja, sem sua intervenção, o papado poderia ter permanecido em avião por muito mais tempo, alterando permanentemente a geopolítica da Europa. E a voz profética, ela estabeleceu um precedente de que a santidade e a verdade estão acima da hierarquia, sentindo-se no direito de corrigir o próprio Papa quando sentia que ele estava errando o caminho. Então vejamos, aqui não se trata, novamente, de uma divisão, ou muito menos a um desrespeito ao Papa. Se trata de uma busca de caridade, né, na santidade, a serviço da Igreja e até na dimensão de unidade. Então vejamos que o caminho santo, ele é interior e ele se passa pela dinâmica da própria vida. Mas Santa Catarina é diferente de outros santos que buscavam o isolamento total. Isso não desmerece de forma alguma esses outros santos, mas ela vive o que chamava de cela interior. Então, após anos de reclusão em sua casa em Sena, ela afirmou ter tido uma visão em que Cristo ordenava que ela saísse para o mundo para salvar almas e reformar a igreja. Então ela começa a intervir em guerras locais entre cidades, estado italianos, né, como Florença e a Santa Sé, e o que a levou inevitavelmente ao Papa. Ela não via política e religião como coisas separadas. Para ela, a corrupção política do clero era uma leprosa que impedia a salvação dos fiéis. Então, assim como em nossas vidas, né, nós queremos dar um passo muito grande, devemos começar pelas coisas pequenas do dia a dia, né, fazendo aquilo que é certo, que é justo, que é bom, que é belo, verdadeiro. Né? Ser santo é fazer a coisa certa na hora certa, né, conforme já dizia bem o padre Daniel. E com isso, pouco a pouco, conforme ela menciona, nos degraus, vamos subindo e de fato servindo como verdadeiramente devemos servir, né? Buscando não uma autorreferência, mas a obediência àquele que tudo nos dá, Senhor de nossas vidas, que pode verdadeiramente nos libertar. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Muito obrigado pela atenção, paz e bem.